Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25. Vejo que todos estão lá. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Naquela ocasião, ninguém falou como Jesus, né? Ninguém tinha chamado Deus de Pai até Jesus vir. Se você pegar todo o Velho Testamento, tem 2 ou 3 referências de Deus como Pai. Mas Jesus, só nessa passagem, ele chama o Pai 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Meu Pai, Pai, Senhor dos céus e da terra, meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Essa passagem fica parecendo que Jesus está falando de 2 coisas distintas. Primeiro ele exalta, ele louva a Deus, em outra passagem diz que ele exulta, ele fica muito alegre e louva a Deus porque Deus escondeu estas coisas dos sábios e cultos e revelou os pequeninos. Depois ele chama: venham a mim. Fica parecendo que é 2 coisas, mas não é. É uma sequência, é o mesmo contexto. É uma coisa linda, maravilhosa. Escondeste estas coisas. Que coisas serão essas que Jesus está falando? Quais seriam essas coisas? Com certeza essas coisas são as coisas maravilhosas da salvação. Essas coisas são as coisas maravilhosas do reino de Deus. Essas coisas são a maravilha que Deus fez ao enviar o seu Filho. Essas coisas maravilhosas é Ele mesmo, porque nele reside todo o poder da divindade, está escrito, não é? Essas coisas maravilhosas são as bênçãos espirituais de Deus nos lugares celestiais em Cristo. Então são essas coisas que levou Jesus a adorar o Pai. E ele diz que Deus escondeu dos sábios e dos cultos, mas revelou aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Literalmente, no grego é pequenas crianças. São criancinhas. Jesus tinha dito em outra passagem que ninguém vai entrar no reino de Deus se não for como uma criança. Eu estava vendo o olhar da Luísa e ele para mim, quando a Raquel carregou aquele olho estatalado, mais lindo do mundo. E eu fico pensando, como diz a Bíblia, que Deus tira poder da boca das crianças e dos que mamam. Então, quando um bebezinho chora no meio do culto, você pensa: uau,
Deus está tirando o poder disso aí, porque Ele está louvando o Senhor, às vezes a gente nem sabe disso, né? Então, esses pequeninos, se você não se tornar como criança, não vai entrar no reino. Como é possível ser como criança? Né? A primeira coisa da criança é que ela é totalmente dependente do pai e da mãe. Ela depende para tudo. Né? Se você não cuidar, não der de mamar, não der a papinha, depois não alimentar, ela vai se perder, vai morrer. Então, dependente. As criancinhas, elas não confiam na sua própria força. Então, quando a gente chega, muitas vezes, agora, os sábios, inteligentes, eles confiam na sua sabedoria, na sua inteligência. Em quem que você confia? É no que você sabe ou é no que Deus sabe? Como eu costumo dizer, meu Pai sabe tudo, conhece tudo e pode tudo. Nós temos que ser como criancinhas, dependentes dele. Jeremias disse para os sábios inteligentes assim, Jeremias 9, 23, 24: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me compreender, em me conhecer, pois eu sou o Senhor, que age com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, não bota a sua fé na sua capacidade. Até quando muitos dizem assim, eu tenho muita fé. Não funciona desse modo. Jesus falou, se sua fé for como um grão de mostarda, você vai fazer coisas maravilhosas. Né? Os discípulos, aumenta-nos a fé, porque a gente não está conseguindo crer nisso que o Senhor está falando para nós. Né? Então, minha fé é muito pequena, a sua também. Mas a gente tem que botar tudo que a gente é no Senhor. Confiar como criança. Deixar-se levar. A criança deixa-se levar. Né? Um dia eu estava aqui na reunião de oração e veio o Dani, do Samuca, aí pegou a minha mão e saiu me puxando. E eu deixei me levar. Né? As criancinhas, elas deixam-se levar, porque é essa promessa de Deus. Agora, tem outra coisa linda e maravilhosa aqui, que Jesus fala na primeira parte. Ele diz primeiro, todas as coisas, lembra que ele falou, escondeu as coisas, me foram entregues por meu Pai. Então, tudo que você é, ou tudo que você necessita, está em Cristo. Por isso, tem que dar a vida a Ele, tem que entregar o coração a Ele, tem que ser dele, né? Porque todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Olha isso. Imagina que João diz que as nossas mãos apalparam, né, a respeito do verbo da vida. Eles tocaram em Jesus. E ali estava a palavra, o verbo da vida que se fez carne. Mas ainda assim eles não conheciam. Uma hora que Jesus falou alguma coisa, o Filipe falou, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você não tem visto o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. Como eu estava dizendo outro dia para alguém, você vai chegar no céu, você não vai ver dois tronos, um do Pai e outro do Filho, porque o Pai e o Filho são um só. Amém? Aleluia. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Como Jesus falou para Filipe, você não crê que eu estou no Pai? Por que você está pedindo a mostrar o Pai? Eu sou o Pai também. E aí, e ele acrescenta, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Aí está uma coisa interessante.
será que Jesus quis revelar a você o Pai? Pergunte para você. Bom, vou te dar uma dica. Se você está aqui, é porque Jesus quis te revelar o Pai. Por isso, abra o seu coração. Né? Como a Bíblia fala insistentemente, não endureça o seu coração se hoje você ouvir a voz do Senhor. Então abra o seu coração, porque Jesus quer te revelar o Pai. Quer te revelar a majestade, a grandeza, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor, o juízo, todas as coisas que pertencem ao Pai. Ele quer te revelar. Que bom, né? Fala assim, você, Jesus quer me revelar o Pai. Uau! Legal! Aí depois disso, Jesus faz um chamado. Muita gente usa esse chamado como se fosse um chamado para um não crente, mas não é. Está falando para quem? Para quem o Filho quis revelar. E agora qual é o chamado dele? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então é para nós. Esse tipo de crente aí, que não acredita que o crente não pode ter problema, o crente não pode ter doença, o crente não pode cansar, é mentira. Isso é mentira, isso não é verdade. O crente passa pelas mesmas tribulações que o mundo passa, né? Só que tem uma diferença. Eles têm Jesus. Jesus está com eles. Ele disse: eu estarei convosco até o fim. E aí, quem que ele está chamando para vir a ele? Os pequeninos, as criancinhas, os que estão cansados e sobrecarregados. A esses ele vai dar descanso. Mas aí a pergunta: de que a gente pode se cansar? Eu notei 3 coisas que a gente pode se cansar. Primeiro, mais forte, a gente pode se cansar do nosso pecado. O pecado pode me levar à exaustão, porque é uma luta que parece que não tem um fim. Você fala: mas eu não tenho isso. Tem, eu também tenho. É luta contra velhos maus hábitos pecaminosos. É uma luta contra a ira. É uma luta, por exemplo, contra a dureza de coração. Ou é uma luta contra a incredulidade. Deus falou uma coisa e de repente eu não estou crendo naquilo. Ou é uma luta contra a desobediência. Quando Deus fala alguma coisa e eu não obedeço. Essa luta contra o pecado que eu e você temos, pode nos levar ao cansaço. Eu não vou falar dos meus pecados, mas a minha mulher sabe. Então, segundo ponto que a gente pode se cansar. A gente pode nos cansar quando carregamos pesos que tentam agarrar nossa alma. Em Hebreus 12, versículo 1 diz o seguinte: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, tenta nos agarrar. 2 coisas: peso é diferente de pecado. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lá no Pilates tem um exercício que o cara coloca um peso aqui na sua perna. Eu faço 2 semanas, senão a coluna acaba comigo. Então eu vou levantar aquele peso.
Alguns corredores, quando estão treinando, eles colocam peso nas pernas para poder melhorar a performance, ficar mais veloz. Mas aquilo é um peso, então é mais difícil. Você correr com peso é complicado. Que tipo de peso seria esse que nos leva a cansar? Não são necessariamente pecado, mas nos cansam, como, por exemplo, preocupações da vida, né? É o emprego que eu perdi, aquilo me agarra na alma, eu fico, puxa vida, como vai ser isso? É um problema com uma mãe, um filho, um pai, e aí aquela coisa que agarra na nossa alma, e a gente vai levando aquilo, e aquilo começa a pesar para nós. E toma nosso tempo, muitas vezes, que deveríamos dar ao reino de Deus, e esses pesos roubam a nossa devoção. Eu nem vou dizer que eu não sei classificar aí, se para você as redes sociais, a internet pode ser um pecado ou um peso. Você classifique. Mas às vezes rouba a nossa devoção. Gastamos tempo demais naquilo. E de repente, aquilo que eu devia estar fazendo, eu não estou, porque eu estou ocupado com outra coisa. Meus alunos, perguntei, quantos livros você lê por ano? Aí um aluno falou 2, 3, o outro falou 1, o outro falou nenhum. Eu falei, isso é uma vergonha. Eu disse para eles, acho que eu exagerei um pouquinho, mas eu leio mais de 30 livros por ano. Mas se você contar a Bíblia, então eu leio uns 100 livros por ano, porque eu estou lendo a Bíblia em média de 8 a 10 vezes por ano. Então, eu leio bastante, acima dos 70. E sabe que a gente tem dificuldade para entender as coisas, para até ler a Bíblia e poder interpretar o texto, porque a gente não lê. Então, vai ler, porque a leitura alarga o seu pensamento. Ah, não tenho tempo. Olha, essa semana eu pus lá no carro a Bíblia, estou em Deuteronômio. Eu, dirigindo daqui para lá, eu ouvi mais ou menos uns 30 capítulos num dia. Olha isso. Então, é só você ser inteligente e esperto. Amém? Amém. Peso. Não tenha peso que te pare, né? Terceira batalha que nos leva a cansar. A gente se cansa pelas lutas, as batalhas da vida que nos envolvem, muitas vezes nos fatiga. E a gente muitas vezes nessas batalhas da luta, da vida, que pode ser um peso ou não, mas aquilo nos faz até perder a esperança. Porque é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanta opressão, é tanta enfermidade na família, é tanto isso, é tanto aquilo, que nos leva a perder a esperança. Eu podia dizer, não é, esse cansaço não é físico. Ele é da alma e do espírito. Quando ele é da alma, a gente fadiga na alma, a gente desanima, normalmente pode te levar a uma depressão. Quando é do espírito, a gente para de buscar Deus, porque a gente não vê que Deus está aí. Em Isaías 40, Deus fala assim, por que você diz, ó Israel, que eu não me importo com você? Eu me importo com você. Eu faço forte o cansado e eu multiplico as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam,
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm com asas, como águia, caminham, não se cansa, correm, não se fatiga. É Deus falando para mim e para você. Então, não deixa isso te levar a perder a esperança de Deus te pegar nas asas dele, né? E diz que ele pegou os filhinhos debaixo das suas asas, colocou em cima e os levou nas alturas. Aí lá nas alturas você tem uma outra visão, porque você está tendo devoção com Deus, você está buscando a Deus, você está pedindo a Deus para se revelar a você. E a sobrecarga? Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Duas coisas diferentes. O que é isso? Né? Jesus falou que os fariseus e escribas colocavam fardos nas costas dos outros, mas eles mesmos não queriam carregar. Mais ou menos como um pregador que prega uma coisa que ele não vive. Quando eu falo, por exemplo, quando eu falei de jejum, antes de falar de jejum, eu jejuei. Imagina eu falar de jejum e não jejuar. Não é complicado. Então, não pode colocar farda. Essa sobrecarga, em geral, vem da religiosidade. A gente tem crenças, muitas vezes, no nosso interior, que não tem nada a ver com Jesus. E a gente começa a formular aquilo, e aquilo vira uma sobrecarga, porque não é Jesus. Religião, religiosidade, que é diferente de religião. Então, cuidado com fórmulas religiosas dos que tentam agradar a Deus como o mundo. Está cheio disso na internet. Cuidado para não pensar da internet aquelas mensagens de pensamento positivo como se fosse Deus. Como eu disse há algum tempo atrás, que não edifica, que não dá força. Uma pessoa que está morrendo, você manda uma mensagem para ele dizer: vai dar tudo certo, e aí ele morre. Eu vi isso acontecendo na pandemia. E aí, o que você faz? Você vai pedir perdão do morto? Ou para a família do morto? Não, é porque você está tão cheio dessa sobrecarga religiosa do mundo, que você começa a imitar o mundo. Para de imitar o mundo, imita Jesus. Para de imitar essas coisas aí da internet que não edificam. Parece muito bonita aquelas mensagens. Normalmente vem com uma pomba voando, com um mar no fundo, aí vem aquela pura religião. E eu recebo isso todo dia. Aí eu mando uma mensagem para o cara que me mandou. Aí é inevitável, né? Aí ele mandou mensagem. Às vezes eu mando um vídeo que eu fiz. Teve um que eu já mandei, sei lá, uns 20 vídeos para ele. Né? Sobrecarga. Lembra do Joãozinho pregou, acho que foi semana passada, sobre quando Davi vai trazer a arca de novo e ele bota a arca num carro de boi. Né? E aí o cara morre. Aquilo é religiosidade pura. A gente não pode fazer como o mundo faz. Não faça como o mundo faz. Ouça os seus pastores que têm pregado o Evangelho a vocês. Faça como nós estamos te ensinando. Não faça como o mundo. Não copie o mundo. Não estou falando que você não deve ouvir outros pregadores, mas cuidado com o que você está ouvindo. Tem muita coisa bagunçada. Essa sobrecarga pode vir também do acúmulo de trabalho inútil que a gente coloca sobre nós.
Porque a gente acha que aquilo vai agradar a Deus. Esses trabalhos inúteis, dentre eles vou citar alguma coisa. Falta de perdão pode ser uma sobrecarga, vai além do pecado. Porque Jesus ensinou que quem não perdoa fica debaixo de opressão demoníaca. Só pensa naquilo, não sai da mente aquilo. Falta de perdão, sobrecarga terrível. Ou autojustiça. É aquela pessoa que nunca admite que está errado, nunca pede perdão. Quando alguém fala uma coisa que ela está errada, ou ele está errado, não admite. Porque tem que se justificar, eu fiz isso por causa disso. Isso é um perigo de entrar num estado de sobrecarga, que você vive se desculpando. Nunca admite que você tem um erro e pede perdão. Ou pode ser também, olha isso, eu escrevi aqui. Pode ser também uma sobrecarga, uma baixa estima. Alto e baixa estima. Ou autoestima baixa. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso, coitado de mim, pobre de mim. Oh vida, oh pobre, oh vida. Isso vira sobrecarga. Você nunca vai fazer nada para Deus e vai viver cansado. Ou o último exemplo que pode ser sobrecarga é acusações que a gente permite que encha a nossa mente. O diabo vem para você não presta, você fez aquilo, hein? Olha isso, você fez aquilo, ninguém vai te aceitar. Não aceita a acusação do diabo. Se você pediu perdão a Deus, chuta o pau da barraca, pica a mula e chuta o traseiro dele. Amém. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Para de ouvir acusação contra você. Agora, se você não pediu perdão, não consertou, aí a acusação vai estar lá. Então, pede perdão depressa. Mas não fica com essa sobrecarga de acusação. Aí Jesus termina a passagem dizendo assim, vou repetir: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então tudo isso que eu li sobre cansaço e sobrecarga vem do jugo. E Jesus convida que a gente pegue o jugo dele. Que é o jugo dele? Para achar descanso, o único modo de você descansar. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Um dia eu estava muito cansado, eu acordei, eu estava cansado. Aí eu acordei e veio na minha mente: os braços eternos te sejam por abraço. Oh meu Deus, que maravilha! Deus me abraçou essa noite. Está escrito isso em Deuteronômio. Você tem que ler a Bíblia, porque eu me lembrei da passagem na hora que eu acordei. E aí eu fui aliviado, porque para entrar nesse descanso, você tem que entrar debaixo do domínio dele. O jugo é o domínio dele. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Significa Senhor, significa primeiro que Ele é seu Deus. Senhor significa também que Ele é seu dono. Jesus falou: você quer ser amigo dele? Quem quer ser amigo de Jesus? Tem uns que não querem, tudo bem. Levanta a mão, quem quer ser amigo de Jesus? Então ele diz: o segredo para ser amigo dele é obedecer a ele. Ele falou isso, olha isso.
né? Como diz o meu netinho, olha isso, vovô. Né? Então tem que entrar debaixo do domínio dele. O jugo é o domínio. O jugo também é a canga. Já foi no interior e viu o carro de boi? Quem já foi? Aí nem todos. Aí eu dou desculpa para esse carro de boi. Tem 2 bois, um do lado do outro, e eles usam uma canga. E aí os 2 vão puxando o carro. O jugo é a canga de Jesus. Né? Mas pode ser também um jugo individual. Jeremias Deus falou com ele para colocar um jugo. E ele colocou um jugo de madeira, um falso profeta quebrou, aí Deus falou, faz um jugo de ferro. Ele botou de ferro, não dá para quebrar, né? Era um jugo individual. Então, o jugo é a canga. Agora, se você entra numa aliança com Jesus, então, quem é que vai pegar o peso maior? Né? Se você vai carregar um peso de 100 quilos, aí você está numa ponta e Jesus está na outra. Você pega aí meio quilo, ele pega 99,5. Ou com Guedes lá, olha para você ver. Você vai lá pegar 50 quilos, né, vai carregar, deixa 40 para ele. Pega 10. Então, quando você está com Jesus, ele leva o seu fardo. O único modo de achar descanso é quando você está em aliança com ele. E para entrar em aliança com ele, você tem que comer a carne, beber o sangue. Tem que ser um com ele, carne e sangue. Tem que ser um assim, como é que fala? Assim com o cara. Tem que ser assim com o cara, ó, né? Porque aí ele é o Deus Todo-Poderoso que vai te levantar. E isso vai acontecer. Também ele diz, tem um outro segredo aqui, que vocês tomam o jugo e aprendam. Se você entrou nessa carreira, se você entrou nessa corrida, você tem que aprender com ele. E ele fala de 2 coisas, manso e humilde. Você precisa se tornar manso, eu estou nesse caminho, é fácil. E humilde. O humilde é o pobre de espírito que depende do Senhor totalmente em tudo. Né? E o manso é aquele que não se defende, que entrega o juízo para o Senhor, que não pega ofensa, que não revida a ofensa, que leva um tapa na direita e da esquerda. Esse é o manso. E só Jesus, né? Ele falou, vocês vão achar descanso para as suas almas, como eu disse. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha isso, jugo suave, fardo leve. Para terminar, vou dar um exemplo. O Paulo, quando ele encontra com Jesus, ele estava respirando ameaça, perseguindo os crentes e querendo matar os crentes. Aí ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu e ficou cego, né, pela luz, e Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões, ou resistir ao aguilhão, só te dará dor. O que é o aguilhão? Eu falei do carro de boi, né? O boiadeiro está tocando o carro de boi, tem uma vara comprida, e que na ponta da vara ele tem um chucho de ferro, uma ponta de ferro. Aí quando o boi está meio na moleza, ele lá de longe ele dá uma chuchada no boi. O boi fica espertinho, levou a chuchada, aí o boi vai, aí o outro boi chucha ele. Então o Paulo estava vivendo desse modo, porque ele estava dando um murro em ponta de faca, perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Então ele estava botando a força dele no lugar errado. E se você continuar, isso é duro.
Às vezes a gente adota, como eu disse antes, atitudes religiosas, coisas religiosas, pesos, cansaços que a gente mesmo produz, pecados, sobrecargas, porque a gente começa a dar murro em ponta de faca, insistir no erro. Para de insistir no erro. Vai para Jesus, aprende com Ele. Será que isso que eu estou fazendo é bíblico? Raquel é boa nisso. Será que isso que eu estou fazendo é bíblico? Será que isso que eu estou lendo é mesmo de Deus? E quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você vai começar a ter entendimento, revelação de Deus. Deus vai te mostrar. Aí você não entendeu. Aí você vai lá no CRI, no Joãozinho, no Igor, fala, isso aqui é bíblico que eu estou fazendo. Aí ele vai te dizer, não vejo que é. Olha o que a Bíblia diz. E aí você vai parar de resistir ao aguilhão. E você vai diminuir o fardo. Ele diz para você lançar o fardo sobre ele. O seu fardo é pesado demais. Maior peso, maior fardo é o pecado. Mas lá na cruz, a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores levou sobre si. Então você não precisa carregar pecado na sua vida, desde que você se arrependa. Por isso a primeira palavra do Evangelho é arrependei-vos. A primeira palavra da pregação de Jesus foi arrependei-vos. A palavra de João Batista foi arrependa-vos. Há uma hora no verso eu falo sobre João Batista. Mas é isso. Vamos terminar? Vamos orar? Vamos ver aqui. Você está cansado por algum desses pontos que eu falei? Pecado, que é o que mais deixa a gente cansado, ou os pesos, ou pelas lutas e batalhas da vida, ou você está sobrecarregado com coisas religiosas que não são de Deus, que acaba te sobrecarregando, porque você está carregando uma religiosidade que não te deixa entender Deus. Será que você está cansado de sobrecarregar? Então hoje o convite de Jesus é: vinde a mim. Venha a mim. Só Ele que pode te dar descanso. Só Ele que pode tomar o seu fardo pesado demais, você não vai conseguir carregar. E Ele pega esse fardo, tomou sobre si os nossos pecados e dores, e levou a cruz. E aí Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele tira o fardo, e aí Ele põe na sua vida a justiça de Deus. Ele põe na sua conta a justiça, a retidão de Deus. E aí você entra no caminho de se tornar santo, justo e reto, obediente. Porque Deus troca o seu fardo. Por isso é que você acha descanso para a alma. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Será que hoje você está muito cansado, muito sobrecarregado, que precisa desse descanso? A gente vai orar. Mas você não pode parar na oração que a gente fizer. Porque você tem que vir a Ele e aprender com Ele. Aí você vai ter que tomar a decisão de vir a Ele para ser aliviado, para achar descanso, mas você vai ter que tomar a decisão de buscar Ele do teu coração.
de ler a palavra dele, de ler a Bíblia, de buscar ajuda, de orar. E aí você vai continuar no descanso. Hebreus diz, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então tem descanso para você. Se você é essa pessoa que precisa do descanso de Deus, então fica de pé de onde você está, e a gente vai orar. Olá, se você assistiu esse vídeo todo com essa pregação, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu quero te abençoar e orar por você. Que Deus te leve às águas de descanso, mas você precisa vir a Jesus, ou ir a Jesus. Como ele diz, vinde a mim. Você precisa entregar seu coração a Ele. Talvez fazer uma oração e dizer para Ele que eu venho a Ti, Senhor, muda a minha vida, eu te entrego a minha vida, me abre os meus olhos, me revela as coisas que o Senhor prometeu do Pai lá no começo. Então faça isso, para que você realmente encontre esse lugar de descanso e a partir daí você cresça aprendendo de Jesus a ser manso e humilde, porque Ele está te chamando. Obrigado, Deus. Quero te pedir por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, quero te pedir que o Senhor toque nos seus corações, que o Senhor faça uma obra maravilhosa em suas vidas, para que encontre um lugar de descanso em Ti. Porque, Jesus, Tu és o nosso lugar de descanso. Tu és aquele que toma o fardo pesado demais do pecado, dos pesos que muitas vezes carregamos, das sobrecargas, e leva sobre si e nos dá alívio. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Quero te louvar por isso, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, que Deus te abençoe, dê aí um like aí nesse vídeo, se você viu no YouTube, no Instagram ou no Facebook. E o Senhor te conduza para suas águas tranquilas. Um grande abraço. Fique em paz.